No programa de hoje nós vamos falar sobre amamentação, tá? A importância da amamentação. Aliás, a gente passou a se falar muito sobre amamentação, acho que meio que por uma questão apenas de saúde pública ou também por questões emocionais, de saúde emocional, é físico, o que que é? Diretora da Mamiami, Maria Aparecida Ribeiro. É meio cacofônico esse Mamiami, né? Tudo bem, Maria Aparecida? Tudo certo? Tudo Boa bem, tarde. ótimo, boa tarde. Mamiami. Mami Mami, de mamar, ame, e de ame. amar. Mami e ame. Ficou interessante. Foi Mami-ame. um nome composto do Mamiami. De amar. É isso aí. E a mãe, quando está amamentando, ela é o ser que ela mais ama, né? Uhum. É o seu filho. Então, é isso aí. O que que é? Eu já deixei, eu não quis perguntar fora do ar, porque senão esgota a minha curiosidade. O que é a Mamiami? Mamiami é um projeto social, desde 2008, em todo o Brasil, que incentiva fortemente a amamentação. Uhum. A ação que nós estaremos falando é a ação do curso, né, o curso que é a Administração Prática da Amamentação, que estará formando técnicos nas farmácias, em estabelecimentos que atendem, né, que tem um atendimento rápido às mães, imediato, de fácil acesso. Uhum. Certo. Agora, a amamentação, ela, durante muitos anos, ela foi, eu creio que, negligenciada dentro do sistema, mas ela já tem uma atenção maior hoje, ou não, ou estou enganado? Existem países que têm ainda uma atenção maior do que no Brasil, mas isso está mudando muito de uns anos para cá, tem mudado muito porque parcerias entre a ONU, Unicef, a Organização Mundial da Saúde, eles estão questionando muito porque o leite materno, de fato, é o primeiro alimento, né? Ele é o primeiro melhor, podemos dizer. Né? E é muito necessário, e tem sido assim, observado o quê? Que com o passar do tempo, as mães, elas estão indo para o mercado de trabalho. Né? Isso antigamente já era mais escasso. Então, isso está fazendo com que tenha um desmame precoce. Né? Então, as mães, elas acabam, além de alguns problemas que são acarretados neste momento, elas também acabam, às vezes, desistindo em função do trabalho, e esse curso, esse programa, né, que está indo para estabelecimentos que se tornam amigos da amamentação, eles trazem esse apoio para a mãe, porque de fato é possível que a mãe amamente, sim, tá trabalhando, inclusive até é muito importante que as mães ou gestantes que estão nos ouvindo, que se atentem a isso, porque até mesmo aquela mãe que adotou pode amamentar seu filho. E aquela que já deixou de amamentar, digamos, porque retornou ao trabalho, ela pode também retomar a amamentação. Devido a essas técnicas que é passado para esses estabelecimentos que formam esses técnicos habilitados, onde eles são certificados mediante prova final, eles ficam habilitados a atender essas mães. Certo. Mas aí, quem certifica? É o próprio programa. O próprio programa. É a nossa mentoria. Mas a base metodológica, da onde vem? Onde é que vocês foram buscar isso? Essa base vem de mentores, que são inclusive fundadores de banco de leite, que são consultores em amamentação, inclusive para a Unicef. Isso. Mas aí a Unicef que você deu esse material, onde é que você foi buscar esse material? Então nós temos aqui até os dados, porque são tantos títulos para os mentores que é complicado até de falar. Tá, não, mas só para entender assim, onde é que você foi buscar esse material? Onde é que estava esse material? Esse material ele é todo desenvolvido por pessoas especializadas na amamentação, que são, como eu comentei, conselheiros da Unicef, fundadores de banco de leite. Isso sim, mas como é que você buscou esse material? Como é que você encontrou eles? Como é que fez contato com esse pessoal buscou o texto na internet? Como é que foi feita
o arcabouço aí para formar o... Sim, desde 2008, o programa, ele interage, cadastra, ele tem esses profissionais cadastrados, inúmeros. Então, claro, existem os profissionais que são linkados a bancos de leite, que têm informações que são bem diferenciadas do que essas que se buscam na internet. Porque hoje, quando você busca uma informação na internet... o que eu estou querendo entender, não sei, eu não me fiz entender. É como você entrou em contato com as pessoas e pegou esse material, por exemplo, o Silmar escreve sobre amamentação. Como é que eu cheguei no Silmar e como é que eu convenci o Silmar a ceder o conhecimento dele? Onde é que você pegou esse, entende? Sim, sim. Isso são através de contatos, porque o que acontece? Tá. O próprio programa, ele efetua doações para maternidades, ele interage com maternidades, e aí também bancos de leite, até mesmo aqui para a maternidade de Criciúma, alguns anos atrás, esteve recebendo algum material do próprio programa, que são sempre materiais que incentivam a amamentação, que contribuem para aquele momento na maternidade. Obviamente, esses contatos são feitos. Claro que são contatos selecionados, porque precisam ter realmente uma informação de banco de leite, uma informação de que é utilizado na maternidade, que é aprovado pela Unicef. Porque, como você falou, internet, existem informações que são corretas? Existem, mas existem muitas que não são. E que, inclusive, não explicam o correto manejo da amamentação. E aí levam mães a terem problemas, daqui a pouco até frustrações, e essas mães acabam compartilhando e deixam outras até receosas de praticar a amamentação. E não é bem assim. Se a mãe for bem instruída, ela terá sucesso. Com certeza ela terá sucesso. Isso fará muito bem para ela, fará muito bem para o bebê, fará bem para a família toda. Isso não só fisicamente, porque a gente sabe das vantagens, são inúmeras do aleitamento materno, tanto para a mãe quanto para o bebê. Porém, aí nós temos que somar ainda a parte emocional, certo? Que envolve não só a mãe, envolve toda a família. Né? Nós sabemos hoje que o estresse, claro, ele é um amigo número 1 da amamentação, mas ele é um inimigo número 1 de tudo, né? De tudo que se refere à nossa saúde. Certo? Perfeito. Bom, a partir daí, dentro desse arcabouço, desse material todo que vocês têm, como é que ele é distribuído? É feito palestra? Vamos entender agora o trabalho da associação. No programa Mami-Ami. Como é que funciona? Você compilou esses dados, montou esse protocolo, digamos assim, e aí como é que banca? Porque eu estou vendo aqui uma pastinha, deve ter um material, sim. tem apostila, e essas brincadeiras custam caro, assim, né? Sim. Onde buscar recursos para isso, por exemplo? Então, empresas eu estou querendo entender a associação primeiro. Sim, claro. São empresas que apoiam a causa, certo? E as empresas que entram nesse projeto para apoiar a causa são empresas que, de fato, devem produzir produtos, claro, destinados às mães que incentivam a amamentação e são aprovados por esses profissionais que, inclusive, hoje participam desse curso. Né? Não sei se pode citar algumas, enfim. Nós temos hoje a participação da Tutcare, que é a única empresa do Brasil que produz, industrializa apenas produtos aprovados por profissionais especializados e destinados à amamentação. E tem também a MOMI, que é uma outra empresa que também é apoiadora do projeto. O que eles produzem? Só para minha... São produtos destinados à mãe, à gestante, todos incentivando a amamentação e aprovados por profissionais. Mas, por exemplo, assim, o quê? Que tipo de produto que eles produzem, a Tutcare e a... São tipo tira-leite com sucção a vácuo, sim. Eles têm também o relactador, que é muitíssimo indicado. O que é relactador? O relactador é aquela mãe que tem pouco leite e quer continuar amamentando. Então, ela vai colocar o relactador enquanto o bebê, digamos, vai tomar aquele suplemento que o pediatra indicou. Digamos que a mãe passou por um momento de estresse, enfim, ou baixou a produção de leite
por um momento. Uhum. E ela quer ou resgatar a amamentação ou continuar amamentando com pouco leite. Então, ela vai usar o relactador. O relactador a gente chama de método sondinha. Ou seja, ela vai colocar um frasco aqui no meio do sustentador ou de um sutiã e ela vai dar... O bebê vai continuar sugando, certo? E também a mama, claro, e também aquele leitinho, aquele suplemento que o pediatra indicou. E aí, o que acontece? A mãe, quando ela oferece a mama para o bebê, e o bebê suga, e a mãe se hidrata, isso é fundamental para que ela produza leite. Então, É uma estimulação natural da produção. Então, quanto mais houver a sucção, até é indicado assim, ó, que quando a mãe se ausenta por um instante, é importante que ela continue estimulando a sucção, mesmo que artificialmente, com um tira-leite. Certo? Então, essas empresas, elas confeccionam, claro, esses produtos, eles têm um custo acessível, são normas que o próprio programa exige, né? Que seja um preço acessível, que o tira-leite seja manual, que todas as mães possam ter, com o método de sucção facilitado. Vou falar um pouco agora nesse bloco aqui sobre técnicas de amamentação. Até a gente estava falando aqui no intervalo. Por exemplo, algumas mães relatam dor na mama ao amamentar. Porque a gente sabe, mas amamentar é prazeroso? Elas dizem, não, nem sempre é prazeroso, às vezes é doloroso. Né? E aí você diz que tem técnicas para tudo. Sim, com certeza. Até eu queria completar, né, o assunto anterior que a gente falou da relactação, porque a relactação, concluindo rapidinho, Silmar, ela, além da mãe conseguir resgatar a amamentação, ela pode também amamentar bebês que são adotivos. Né, ela pode estar utilizando o método, isso não foi falado no bloco anterior. E também continuar amamentando, mesmo que tenha pouco leite, porque mesmo pouco, o leite materno significa muito, muito mesmo. Agora, concluindo aqui com relação às técnicas, o que acontece? Se a mãe tem dor, ela precisa buscar essa ajuda especializada que nós vamos comentar hoje. É importante que as mães ouçam, porque nós já temos técnicos formados pelo programa aqui na região e eles não cobram, é uma exigência do programa que todos os atendimentos sejam feitos sem qualquer custo para a mãe, para o companheiro ou outro familiar que deseja se informar nesse quesito, né? Então, as técnicas, elas estão nos 10 passos. Claro que todo o curso que eles frequentam, ele é muito aprofundado, com informações exclusivas, que hoje a gente pensa que na internet tem tudo, mas não tem, de forma adequada. Então, técnicas como, por exemplo, para evitar a dor, tem a pega correta, a flexibilidade da areola, e ainda o abocanhar do bebê, que é a pega correta, que tem que ser mamilo e areola. Então, se a mãe praticar a flexibilidade da mama, que esses profissionais estão habilitados a estar explicando para essas mães, ela vai fazer com que o bebê abocanhe mamilo e parte da areola, certo? A areola é essa parte aqui mais escura, né? Aqui, o mamilo que nós falamos... Ao redor do mamilo, Isso, o mamilo que nós falamos é o bico do seio, né? Numa linguagem mais popular. Então, com toda certeza, ela não pode ter dor. Se tiver ainda dessa forma, ela precisa realmente ir buscar ajuda, porque cada caso é um caso, né, Silmar? Agora, o que acontece? Tem também outras técnicas, como, por exemplo, o bebê ganhar peso. A mãe, ela precisa ser orientada em qual mama oferecer primeiro, porque o leite nutritivo, o leite mais nutritivo, digamos, ele é formado durante a mamada, certo? E você me questionou também quanto à dor, né? Então, o prazer e a dor da amamentação. O quinto item dos passos e o quarto item também, ele lembra quanto à produção de hormônio ocitocina e prolactina. Ocitocina é o hormônio do prazer.
Inclusive, é o hormônio, né, que é liberado também durante o ato sexual, onde se tem um orgasmo. Aí a gente se questiona, nossa, ato sexual, orgasmo, amamentar, tem a ver? O que que tem a ver? Tem a ver que se a mãe se preparar para esse momento, que é o quinto passo, se ela tirar o tempo para esse momento, ficar lá sozinha com o seu bebê, que é o ser que ela mais ama, entender que ela está nutrindo aquele bebê, então assim, com toda certeza, ela vai ter a liberação da ocitocina e ela vai perceber isso. E quando ela percebe, ela vai ver que ela tem esse prazer que pode ser mais intenso do que um próprio orgasmo. Mas guardadas as circunstâncias, né? A mãe... Porque a questão, quando a gente fala no orgasmo, ele é uma... o que as pessoas associam é um prazer genital. O orgasmo vai além do prazer genital. Sim, com né? certeza. Eu acho que essa... Com certeza. É aí que as pessoas erram muitas vezes quando vocês é um prazer orgásmico tal coisa. Não, é porque é uma coisa intensa. Então, amamentar é uma alegria intensa, é um prazer intenso para a mãe. E é um instinto, né? Eu acredito que seja um presente até mesmo para que a mãe usufrua e queira fazer, porque o bebê ele tem muita necessidade de sucção, né? Mas e depressão pós-parto? Hoje a gente sabe que, por exemplo, antigamente chamava de recaída, blá, 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 dava um monte de nomes, e hoje a gente sabe que são comuns casos de depressão pós-parto, onde a mãe sequer quer o bebê por perto. Isso atrapalha na amamentação? Como lidar com esse tipo de situação, por exemplo? Muitos casos de depressão pós-parto podem estar ligados também à amamentação, né? Por quê? Você imagina só, uma mãe que vai para a maternidade, ela de início ela tem toda aquela ansiedade porque por ela espera um parto ou uma cirurgia, certo? Então, aí ela tem todo aquele procedimento de uma cirurgia que ela pode ficar cansada, fraca. Às vezes, se ela se preparar para o parto, ela pode ficar até 24 horas sem se alimentar, enfim, definitivamente ela fica fraca. Então, você imagina o quê? Depois disso, ainda vem a euforia. De se ter um bebê, das visitas, de ver como está o bebê, será que o bebê vai estar bem? Enfim, toda essa euforia, antes a ansiedade, a euforia. Tudo, digamos assim, tudo que não deveria acontecer para uma boa amamentação, né? Então, aí Tudo isso complica a situação. Exatamente. Então, o que acontece? A mãe tem todo esse estresse naquele momento, até porque que a gente comenta assim, por que dos técnicos estarem lá no estabelecimento após a maternidade? Porque lá na maternidade, a mãe, mesmo que ela ouça dos profissionais, que eles passam com certeza informações para o sucesso na amamentação, a mãe... ela talvez não consiga absorver totalmente aquela informação, devido ao estado dela, certo? Então, saindo de lá, ela tem assim, é uma cobrança, a mãe sente essa cobrança de tem que amamentar, e de repente a mãe se vê assim, nossa, eu tenho que amamentar, mas daqui 40 dias que passou o resguardo eu tenho que cuidar da casa, ou cuidar do outro filho, ou atenciar o marido, ou... enfim, o trabalho, que né, muitas começam 4 meses depois, mas outras não. Então, isso borbulha muito com aquele momento que ela está vulnerável, fraca, com um novo ser. Ela tem que desenvolver habilidades, uma nova rotina. Então, tudo isso, queira ou não, é uma pressão muito psicológica que a mãe sofre e pode ter essa depressão pós-parto. Então, assim, eu acredito muito nisso, que essa depressão pós-parto também, o fato de ter uma mudança muito grande na rotina da mãe, que o novo ser chegou. Então, o que acontece? Esses profissionais estão habilitados a ajudarem, inclusive 50% dos passos falam muito nessa parte emocional e psicológica da mãe. Pedem, inclusive, paciência ao marido devido à produção do hormônio prolactina, que faz com que a mãe se torne mais cuidadosa e focada no seu bebê, aquela coisa de defender sua cria, e ela automaticamente diminui a libido, ela diminui o desejo sexual e ela acaba se afastando um pouco do companheiro. Então, isso também
é solicitado a esses profissionais nesse curso para que eles orientem o companheiro, para isso tudo para fazer o quê? Aliviar o estresse dessa Mas mãe. a coisa que eu mais acho engraçado, eu sou pai de 2 filhos, então falo aqui de experiência própria. Eu ouvia muito quando criança, né? A fulana engravidou só para segurar o marido. Eu disse, a coisa que mais afasta um casal, digamos assim, do relacionamento íntimo do casal é um filho, né? Se ela queria segurar o marido, olha, filhinha, acha outra coisa, vai. Porque o momento do nascimento do filho é um momento que o casal tem que estar muito bem equilibrado, porque senão a coisa vai pro brejo. Vamos falar a verdade. Muito bem instruído, com certeza. Porque a sensação que fica, a mulher olha, eu estou aqui, claro, brincando, a gente fala, mas a mulher olha para o marido como que diz assim, a tua parte aqui já foi feita, some da minha frente, que eu não, É bem assim. que eu não quero te ver por aqui. Mas isso é a natureza agindo. Sim. É a natureza agindo. A ciência diz hoje, por exemplo, que a mãe acessa no seu subconsciente, né, determinadas habilidades que ela tinha quando bebê para conseguir entender o bebê, porque tem coisas que só a mãe, ela olha para o bebê e sabe o que o bebê está precisando. Então ela acessa determinadas áreas do seu subconsciente que regridem, entendo aí, não é que ela regrida o seu estado de bebê, mas determinadas áreas do cérebro da mãe regridem aquele estado original de quando bebê para que consigam conectar 100% com o bebê que ela está tendo ali. Então a ligação entre mãe e bebê é uma coisa fabulosa, que o pai jamais vai poder experimentar, por mais presente que esteja, né? Porque isso é uma coisa que vai muito além né, de meramente hormônio ou qualquer coisa assim. É uma coisa... A natureza é perfeita. É a natureza. Porque não é só a mãe humana, né? Vamos falar que toda mãe de mamíferos, né? Ela tem esse cuidado. Até, é um instinto, né? É um instinto. Vamos lá, até um crocodilo. A mãe crocodilo, ela não amamenta, mas o cuidado que ela tem... Essa coisa ela vai muito além da consciência ou da racionalidade. Ela é uma coisa... É muito forte. É natural. É muito forte e eu acredito que é esse o momento e é esse fator que levam... Eu acho que a mãe moderna, ela se perde muito justamente porque ela procura muita lógica naquilo. Ela é só se entregar que ela vai achar o caminho do que ela tem que fazer com o bebê dela. É isso Quanto mesmo. mais ela racionalizar a relação com o bebê, mais encrenca ela arruma. Cara, relaxa, como você disse aqui, vai lá para um quarto escuro, tu e o bebê, e vocês vão achar o jeito de vocês resolverem. Com certeza, deixa a natureza agir, não se entrega tanto a essas informações aí em excesso que aí tem ficam louca, aí vão pro YouTube, aí vão pro Google, aí e aí só tem informação atravessada, é uma coisa maravilhosa. Pelo nosso facebook.com/Rádio Eldorado Criciúma, o Thiago Hert Premoli e o Zeno Tscos que estão conosco. O Zeno dizendo boa tarde, meu amigo, tudo tranquilo, tudo tranquilo. Pelo 991550036, boa tarde, amamentei minha filha até os 3 anos e meio. E aí suscita a seguinte pergunta: até onde se deve amamentar uma criança? 6 meses, a amamentação exclusiva, sem qualquer outro líquido, e até 2 anos ou mais com suplementos, complementos. Aí, após o 6º mês, já entram as papinhas, já entram os sucos, isso, claro, tudo recomendado por um pediatra, né? Uhum. E claro que a mãe, é muito importante que ela não se cobre caso, por algum instante, ela reduziu a produção do leite. Porque o estresse é o inimigo número 1 da amamentação. Então, digamos que a mãe, por um instante, ela percebeu que o leite dela ficou escasso ou reduziu, a impressão que dá é que não está sustentando totalmente o bebê naqueles 6 primeiros meses, digamos. Ela tem que buscar uma ajuda, uma relactação, para que ela continue amamentando, principalmente por quê? Porque mesmo que pouco, o leite dela significa muito. E também para evitar o estresse, essa cobrança, que geralmente a mãe se cobra muito para conseguir amamentar com exclusividade. Então, a mãe tem que, de fato, evitar o estresse e buscar sempre relaxar e deixar a natureza agir. Até é importante lembrar
uma atriz que ela, em função da vida corrida dela, que é a Sandy, da dupla Sandy Júnior, ela teve leite suficiente, com exclusividade até 2 meses, e depois disso ela continuou com o método de relactação, sempre colocando o bebê na mama, porque é importantíssimo a sucção, ok? Que o bebê sugue e a mãe se hidrate. Isso é fundamental para a produção de leite, certo? Bom, então ela continuou. Mas aí quem está nos ouvindo pode dizer que isso é meio utópico, se considerando hoje em dia que com 4 meses a maioria já tem que voltar ao trabalho, quando não antes. E nem todo mundo permite a amamentação, quer dizer, entre o ideal e o possível. Pronto, então, o que acontece? Vamos posicionar dentro né? Perfeito. Porque, claro, esse é o ideal, mas o ideal às vezes... Exatamente, que hoje a maioria das mães trabalham fora, perfeito? Porém, existe o quê? Todo um treinamento, não só a parte de coleta de leite antes de retornar ao trabalho, porque a mãe vai precisar deixar o quê? Aquele leite que ela coletou com um tira-leite, ela fez ou uma ordenha manual, ela deixa congelada até 15 dias, ela tem como saber essas informações todas com esses técnicos, né, que são habilitados, e ela acaba deixando esse leite para uma outra pessoa, na sua ausência, dar num copinho para o bebê. Tá? Porque ela vai precisar o quê? Nos intervalos do trabalho, vai precisar dar o quê? 2 copinhos, digamos, para o bebê, né? E ela amamenta, claro, à noite, no intervalo do almoço, né? E ela tem ainda 1 hora, né? Até o 6º mês aí para poder, nem que seja, se dirigir a um refeitório, coletar seu leite, congelar. Tá? Então, a mãe amamentando pela manhã, deixando uma mamada para o intervalo, ela volta meio-dia, amamenta, e à tarde também ela tem ela deixa mais uma mamada, claro que ela pode estar estocando isso, ela tem 15 dias para estocar isso no freezer, depois a pessoa vai, claro, Mas se ela deixar isso na creche, a creche fornece? Não é que não fornece, como você diz assim, você diz, ela... Não, ela vai deixar o leite dela lá congelado, eles vão descongelar e fornecer esse leite? Sim, acredito que sim, é só uma questão de a mãe conversar com o pessoal da creche, com toda certeza, porque a creche já vai ter que dar outro alimento ao bebê, só que neste caso ela vai dar, claro, o leitinho que a mãe coletou e deixou para o seu bebê. Tá? E claro, aquela mãe, como nós falamos, que daqui a pouco reduziu devido a um estresse, usa a relactação, continua estimulando a sucção. Estimular a sucção e se hidratar é o que faz aumentar a produção de leite. Então, quando a mãe está no trabalho, Silmar, é importante citar assim, ó, que enquanto ela está lá, mesmo que ela não está ofertando a mama para o bebê, ela continua estimulando com um tira-leite mesmo, tirando, tá, no próprio ambiente, porque o que a mãe vai perceber? Quando ela estimula a mama nesse quesito de sucção, ela vai sentir sede. Então, neste momento, ocorre a hidratação. Beba muita água nesse momento. Certo. A água é fundamental, né? Até porque é a grande parte da formação do leite, né? Agora, vamos lá, o que chama a atenção nisso tudo é que é um processo natural. A amamentação é um processo natural. Que em quase todas as fêmeas mamíferas acontece que naturalmente o bebê nasce, vai procurar, vai amamentar, quer dizer, é uma coisa tão... Por que as mães humanas, essa questão de tentar racionalizar, onde é que aconteceu esse descolamento? Eu sei que num determinado momento a medicina diz, não precisa amamentar, nós temos suplemento, a indústria entrou, fez um acordo, não, nós temos suplemento aqui que é melhor que o leite materno e tal. Onde é que rompemos com a questão da amamentação? A história da amamentação, ela é longa, né? Ela vem aí de muitos e muitos anos mudando, né? E claro, quando tem a interferência aí de uma Unicef, de uma ONU, que tem inúmeras pesquisas, inúmeros relatórios de acompanhamento com mães que conseguem amamentar, até mães de países que têm uma situação financeira bem carente, eles observam que a saúde dos bebês, não só dos bebês como das mães, tem um resultado muito
satisfatório, né? Inclusive até nós temos aí exemplos de países como Sri Lanka, por exemplo, que eles têm aí, até por sinal, são 10 passos também de sucesso na amamentação, são 10 passos um pouco diferentes, que é para o momento lá da maternidade, né? E eles têm, assim, números surpreendentes no quesito amamentação. São, assim, eles se destacam nesse quesito. E claro que no Brasil, é como você falou mesmo, existiu aí a entrada dos leites artificiais, as empresas elas têm um poder aí de divulgação muito forte, de marketing, né? E aí às vezes a gente acaba se deixando levar por isso, porque também parece ser mais fácil, mas com toda certeza não. O leite do ser humano é para o bebê que é humano. E hoje nós não temos leite humano ainda em pó, em caixinha, né, como os demais, certo? Então, se entende dessa forma. Claro que os outros leites, eles são uns suplementos que em algum momento eles podem ser úteis, sim, se a mãe baixar a produção do leite, daqui a pouco ela usa, mesmo que temporariamente, né, numa relactação, para resgatar a sua amamentação. Só que a mãe não pode, de forma alguma, comparar o leite dela com outro leite, por mais bonita que seja a embalagem, por mais atraente, por mais valor agregado, custo alto. Não existe isso. Então, a mãe, ela às vezes, ela pensa que não vai ter condições de produzir aquele melhor alimento que nós falamos para o seu bebê. Mas produz sim, com toda certeza. A natureza tem que deixar agir a natureza. A mãe precisa relaxar e aceitar isso. Muito bem. Bom, o ouvinte aqui perguntando sobre a questão da amamentação. Quantas vezes ao dia uma criança tem que ser amamentada? Hoje é sugerido a livre demanda, principalmente no início, até que mãe e bebê se entendam, digamos assim, no dizer, se ajustem os horários, né? Então, vai depender muito também da rotina da mãe. O ideal seria, depois de eles ajustarem os horários, né? Geralmente acontece de 2 em 2, de 3 em 3 e até de 4 em 4 horas, quando é o leite materno com exclusividade, né? Porém, no início é importante deixar total livre demanda, porque o bebê e a mamãe, eles precisam se entender e ajustar esse horário. E claro, depende também da possibilidade da mãe, do tempo dela, né? Cada mãe, cada bebê tem o seu horário. Perfeito. Agora, independe do primeiro para o segundo filho, há diferença na amamentação? Para quem tem mais de um filho, o primeiro filho é mais difícil ou não tem uma regra nisso? Geralmente, depende de mãe para mãe, mas assim, acontece, vamos citar aqui 2 situações. Acontece aquela mãe que amamentou o primeiro filho e como ela não teve assim, uma instrução adequada, daqui a pouco ela até buscou, mas não teve uma instrução adequada, daqui a pouco ela teve problemas como rachaduras, mama pedrada, e aí ela teve uma decepção, um trauma, certo? E no segundo filho, ela pode estar traumatizada e também não conseguir amamentar tanto quanto poderia, ou então ela buscou uma ajuda especializada e adequada e ela consegue amamentar sim. Porém, tem um segundo ponto. O que acontece? Quando a mãe ela tem um segundo filho, existem assim inúmeros relatos que quando a mãe tem um segundo filho, em função dela estar ocupada também com o primeiro, então ela acaba às vezes aquela coisa, né, querendo ser Mulher Maravilha, dar conta de tudo, do lar, do bebê, ela daqui a pouco não tem a condição de ter uma ajuda também para cuidar do bebê anterior, do filho anterior, né, então aí acontece o quê? O famoso estresse. O famoso estresse que pode atrapalhar um pouquinho a segunda amamentação. Então, tem muitos relatos de mães que o primeiro filho amamenta até 1 ano, 2 meses, 2 anos, e o segundo filho, às vezes, para lá no 3º, 4º, 5º mês, em função de muitos afazeres. Porque a mãe, às vezes, ela quer ser, ela quer mágica, às vezes mesmo porque é um momento vulnerável. Ela quer ser a Mulher Maravilha, digamos. Nem sempre, né? Boa tarde, gostaria de saber se é mito ou verdade sobre quem está amamentando, se pode beber cerveja
ou não? Seja um copo que passa para o bebê. Não é indicado a bebida alcoólica, Antigamente né? mandavam tomar cerveja preta para leitar bastante. É mito, né? é mito. Inclusive, até esses profissionais habilitados, eles têm lá uma lista gigantesca de mitos, né? E verdades. Como é que era? Era ovo, era vinho, ovo de codorna. Fazer uma gemada com vinho, ovo de codorna, não sei mais o que, e dava para as mães para leitar porque ficava forte. O principal é a sucção e hidratação. Tá? Se a mãe quiser tomar caldo de cana, quiser tomar suco de abacaxi, qualquer suco, qualquer líquido, é a hidratação. Pode ser apenas água. Para quem quiser fazer contato com a Mamiami. No próprio site, né, www.mamiami.com.br, lá tem a opção de contato via e-mail, telefone, WhatsApp. E até assim, estabelecimentos aqui da tua região, hoje tem profissionais habilitados em Siderópolis, né, na Droga Cider. Acho que eles estão até com 2 profissionais já, a Bruna e a Elaine já estão habilitados. Mas outros estabelecimentos aí que eu sei que vocês têm uma abrangência bem extensa, podem estar contatando para se tornarem amigos da amamentação, incentivarem de fato, nesse momento que a mãe tanto precisa, né? A mãe, o ideal é que ela já procure na gestação para que ela se instrua e evite aquele momento que é bem traumatizante, o momento que ela sai da maternidade já assim, toda fragilizada e aí de repente dá a apojadura, que nós chamamos de descida do leite. Então a mãe fica muito preocupada com esse momento e é um momento que se ela souber lidar ali, como nós comentamos, usando técnicas de flexibilidade de mama, de pega correta, é um momento passageiro, ela não precisa fazer nada, nem aquecer mama. Enfim, tem inúmeras técnicas que as mães precisam se instruir antes de irem ter o bebê ou irem para o momento da amamentação. Perfeito. Deixa eu agradecer aqui, Maria Aparecida Ribeiro, diretora da Mamiami. Obrigado, um abraço, sucesso. Eu que agradeço muito a oportunidade e queria dizer assim para as mães, esse momento é único, esse filho é único e essa amamentação será única. Então, vamos deixar a natureza agir e vamos buscar ajuda. Valeu, obrigado.